Não perca hoje no nosso diário de bordo. Vamos falar de alguns sustos, algumas coisas aí envolvendo insetos. Já teve algum susto com insetos quando você estava viajando? Insetos esquisitos e tal. Vamos conversar de alguns? Já, depois da vinheta. Seja bem-vindo, você viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o programa Diário de Bordo. Eu era para estar aqui com o meu sócio, meu estagiário, meu aprendiz de estagiário, Flávio, mas ele está com um problema de energia elétrica lá na casa dele e eu vou ter que gravar esse diário de bordo sozinho para contar para vocês algumas coisas esquisitas envolvendo insetos que já me aconteceram aí. Não são as únicas não, mas eu lembrei de duas agora e queria compartilhar com vocês essa história que é bem curiosa. A primeira delas, eu estava na Estônia. Estônia é um país lá para cima, é longe. É curioso visitar esses lugares porque você chega na cidadezinha, às vezes na vila, né? E você vai entrar num museu, alguma coisa assim, alguém te pede a pergunta, né? Você é da onde e tal? Eu falo, sou do Brasil. Brasileiro, parece que você é um alienígena, né? É curioso, a recepção é sempre muito boa, mas é engraçado. E a Estônia fica muito longe, lá nos países bálticos, né? E eu estava fazendo uma viagem naquela região e decidi sair de Tallinn, que é a capital da Estônia, e fui para uma cidade chamada Narva. Narva fica lá para cima, faz a fronteira entre a Estônia, é a última cidade da Estônia antes da Rússia. Então tem um rio do outro lado, União Soviética não, isso aí já foi há muito tempo. Tem um rio e depois a gente tem a Rússia. Pessoal, o lugar é um lugar úmido. E eu, quando fui para lá, aluguei pelo Booking.com um apartamento. Tive uma dificuldade absurda de achar a pessoa e tal. Um outro diário de bordo eu conto sobre isso. Mas quando eu entrei no apartamento, um apartamento bonitinho, bem mobiliado, um quarto bacana, uma cozinha legal e tal, tinha lá uma sala, tudo certinho. Dá para perceber que era um prédio antigo. E você sabe, né? Prédio antigo, muita umidade, a cidade é úmida, muita coisa ali perto de rio e tal. Isso aí chama bicho pra caramba, né? E aí o que aconteceu? Visitei o que eu tinha que visitar, fui até a fronteira lá com a Rússia, visitei esse rio, inclusive tem várias histórias interessantes ali, né? Tem um forte do lado de cá e tem um forte do lado de lá. Cada um com os seus canhões, ainda hoje. Cada um com os seus canhões apontados um para o outro. É óbvio que os canhões não funcionam mais, aqueles canhões antigos. Mas dava para ver que o clima ali não era dos melhores entre eles, não. E aí, fui lá, fiz a visita, conheci os lugares, voltei pro quarto, né, pro lugar. E fui dormir. Quando eu acordei, eu acordei cedo, né? Não dava para tomar café ali, eu não sei nem o que eu ia fazer. Mas eu ia pegar o carro e partir para um outro lugar. Ali, visitar uma outra cidade da Estônia. Quando eu peguei, eu estava me aprontando e tal, eu tinha posto a calça, meia. Quando eu peguei o tênis, eu sempre uso um tênis de caminhada e essa é uma boa dica para você. Ainda que você não vá fazer trekking, use sapatos apropriados para caminhada, para trekking, porque eles protegem melhor o pé, dão mais firmeza no calcanhar. E aí, quando eu fui pegar o meu... Estava distraído, acordando, eu fui pegar o meu sapato, pulou um bicho lá, eu soltei o sapato assim, o tênis para tudo quanto é lado, era uma aranhona gigante. Não era dessas, era aranha doméstica, não era dessas tarântulas, essas coisas todas, não. Seria bem pior se tivesse sido aquilo. Inclusive, se fosse uma perigosa, eu acho que não era, podia ter picado a minha mão, porque eu saí metendo a mão e tentando me vestir ali.
tinha uma teia completa. Ela passou a noite trabalhando. Ela deve ter ficado muito na bronca comigo porque eu estraguei a casinha dela ali. Tinha uma teia completa dentro do meu sapato. A partir daí, eu aprendi, levei isso como lição. Toda vez que eu pego o sapato e estou num lugar que eu sinto que tem umidade, alguma coisa assim, eu ponho eles nas pontas da cadeira, presas por aqueles, né? Normalmente tem uma cadeira, geralmente tem aqueles, como se fosse aquela parte das costas com a extensão de onde seria os pés da cadeira, mais para cima, né? Ponho ali e deixo ele fora do chão, para que não entre nenhum bicho. Agora, a situação mais engraçada tem outras coisas de bicho. Quando eu fui na África também teve algumas interessantes, mas uma outra, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês agora, esse diário de bordo é curtinho, né? Mas uma outra que eu queria compartilhar com vocês foi quando eu estava visitando a Romênia. Falei da Romênia tem pouco tempo, falei no último Gardilu. Se você quiser ver, vai aparecer o card aqui. Se o estagiário fizer a edição direito, ele é meio bizonho, né? Ele vai botar o card aqui em algum lugar. E aí eu estava na Romênia, numa cidade chamada, se não me engano, se fala Sibiu. Se escreve Sibiu. Mas se eu não me engano, o S tem aquele tio, ou cedilha, que se lê como CH. Então eu estava lá em Sibiu. Sibiu é uma cidade bonita, tem uma praça linda, uma praça principal muito bacana. E tem uma curiosidade ali, né? Primeiro, você está na Romênia. Romênia, como vocês sabem, é o país do Drácula. Todas as teorias que nós temos, você vai ver lá no Gardilu, as teorias que nós temos hoje a respeito dos vampiros giram ali naquela região, Transilvânia, aquela coisa toda. Estava eu lá, passei um tempão naquela praça bonita, tirando foto. Você vai perceber uma coisa curiosa. Eu vou colocar algumas fotos aí para vocês verem. Em Sibiu, a arquitetura deles, elas têm umas janelas como se fossem clarabóias, que parece que as casas, os prédios, têm olhos e estão te olhando. É uma coisa um pouco desconfortável, sabe? Porque o tempo todo que você está andando pela cidade, e a cidade é medieval e muito interessante de se visitar, mas você está passeando por ali e você está sempre o tempo todo vendo aquelas casas te observando. Eu volto a dizer, você está na Romênia. Bom, eu estava ali, era final de viagem já, eu estava no último país daquela viagem aos Balcãs. A Romênia não é, eu acho que ela não fica bem nos Balcãs, né? Um pouquinho mais para cima, mas ainda assim fez parte da minha viagem. E já estava ali por perto, já era verão, meio de verão, estava quente, estava calor. Fiz as minhas fotos, jantei, lanchei por ali e fui para o quarto do hostel. Eu estava num hostel naquela ocasião, mas eu tinha fechado um quarto para mim. E cheguei lá no quarto, já tinha colocado, eu lembro que eram 2 camas de solteiro, eu sentei numa, a janela estava aberta, eu estava no primeiro andar do hostel, a janela aberta. Eu peguei a minha câmera, tirei a lente para dar uma limpada e tal, e liguei e fiquei vendo as fotos. De repente, pessoal, eu fui meio que atacado por um monstro local. Eu explico. Quando você vê uma aranha é um bicho esquisito, né? Tal. Quando você vê aranha, que você vê aquele bicho esquisito, você fala, pô, graças a Deus que esse bicho não voa. Né? Imagina uma tarântula cheia de perna indo para você voando. Né? Mas tem um inseto que na verdade é um mosquito que se parece muito com uma aranha, porque ele tem um monte de pata e ele tem aquelas patinhas fininhas. A gente tem esse bicho aqui no Brasil, você já deve ter visto isso. Ele tem umas asinhas, umas perninhas fininhas, não faz mal a ninguém.
inofensivo. Só que ele parece uma aranhazinha que voa. Só que aqui no Brasil, o bicho é pequenininho. Ele não é grande. Esse lá da Romênia, ele era vitaminado, era dessa espécie. Inclusive, recentemente, nas Ilhas Faroe, eu dei de cara com esse bicho de novo e vou colocar para vocês aí uma foto desse bicho que eu tirei agora nas Ilhas Faroe. Esse que eu tirei nas Ilhas Faroe, ele realmente é maior do que os que a gente tem aqui no Brasil. Ainda assim, ele era bem menor do que esse que veio na minha direção lá na Romênia. Agora imagine você tá tranquilão, fim de dia, calor, ventiladorzinho aqui e tal. O ventilador nem tava ligado ainda, né? Eu deixei só aquela brisazinha vindo da janela e eu tô lá dando uma olhada nas fotos do dia, verificando, fiz bastante fotos bacanas daquela praça. Vou colocar algumas aí para vocês poderem ver. Olha esses lugares com os olhos, né? E aí, né? Tô eu lá, tranquilamente, de repente eu olho assim, tranquilo, e vejo... O que eu vejo? Eu vejo uma aranha com asas vindo na minha direção. Ali naquele momento, milissegundos para raciocinar. Eu não sabia se era uma aranha com asas, se era realmente um mosquito, se era aquele bicho do Alien, sabe? Pra colar aqui na minha cara. Meu irmão, eu quase pulei pela janela, porque eu sabia que o primeiro andar era baixo, devia ter uns 2 metros, não devia ter 3 metros, e eu quase pulei, porque a parada foi um susto. Eu tava muito absorto ali, limpando a câmera e vendo as fotos do dia. E não é todo dia que você vê uma aranha voando na tua direção. Foi um susto que é brincadeira. Eu levei um tempo até perceber que era aquele bichinho, porque era muito grande, pessoal. Pernão mesmo. Não era grosso, a perna grossa. Pô, se fosse perna grossa era sacanagem, né? Mas era perna fina. A perna fina, mas era grandão. Olha, não tô exagerando. Era assim, ó. A mão. Tamanho da mão, mais ou menos. Aberto. Imagina aquilo, porque ele deve, né, voar assim, mas naquele momento ele tá voando assim, ó. Falei, porra, bicho do Alien aqui na Romênia? Porra, já não basta o vampiro, porra? Oh. E foi isso, pessoal. Foi um susto. Tive outro já 1 milhão deles aí. Vou contar pra vocês no próximo uns sustos também com outros bichos aí. Eu vou contar as histórias da África, que vai ser legal de contar pra vocês também. Espero que vocês tenham curtido. Um diáriozinho de bordo curtinho aí pra conversar com vocês e contar essas histórias. Tá bom, pessoal? Fique com a gente tem mais coisas por aí. Tem Guardilu, tem diário de bordo, tem as lives. A gente está montando roteiros para mostrar para vocês como é que seria a melhor maneira de chegar em determinados lugares e tal. Já temos alguns aqui no canal, se você procurar, roteiro do País de Gales, já tem alguns lugares prontos. A gente tem aí para produzir roteiro para Alter do Chão. Conhece Alter do Chão? Lindíssimo, é um paraíso aqui no Brasil, lá no norte, na região norte. Já tive o prazer de ir lá, Flávio também já foi, ele me contou que já esteve lá, e eu vou fazer esse roteiro para vocês. Ali o material tá aqui, tá guardadinho, vou mostrar para vocês em breve, tá bom? Fica com a gente. Se você não está inscrito no canal, shame on you, man. Não esquece, clica no sininho e ativa a tua inscrição, tá bom? Até a próxima, partiu, fui! Olá, viajante do canal Partiu Por Aí, esse é o programa Diário de Bordo. Esse programa, a ideia dele é contar causos e histórias que ocorreram com a gente. Aqueles micozinhos de viagem, sabe como é que é? Aquele mico que você paga aqui, paga ali, dá mole, esquece o negócio e dá uma mancada. E outras histórias, mais umas enrascadas, as furadas, enfim. Não é para dar dica de viagem, não. A ideia aqui é rir um pouquinho às nossas custas, né? Tá certo? Fica com a gente, ativa o sininho, se inscreva no canal e deixa aquele like bonito. Obrigado, pessoal. Partiu?